Olá, seja muito bem-vindo a mais um Scott Show. No episódio de hoje, nós vamos receber uma pessoa que é dona de algumas polêmicas. Eu gosto de uma pequena polêmica que ele causou quando expôs no varal da igreja doações que estavam em péssimo estado. Isso causou uma conversaiada na cidade. Ele é simpático e às vezes um pouco ácido. E nós vamos saber toda a história dele a partir de agora, do Padre PH, Paulo Henrique Martins. Muito obrigado. PHzinho para os mais íntimos, não é? Professor PH. Obrigado pela participação aqui com a gente, tudo bem? Obrigado, Danilo. Obrigado a todos pela audiência. Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos começar primeiro com essa história. Isso já é durante, né, todo o seu trabalho feito na igreja na Santa Teresinha Doutora, que é essa história da polêmica do varal com as roupas velhas e expostas. Por que você fez isso e isso teve um resultado, me parece, muito bom depois também? Sim, sim. Nós temos um trabalho social, atendemos 100 famílias por mês, com cestas básicas, roupas, mantimentos, atendemos um asilo com fraldas, uma creche de adolescentes com proteínas, né, carnes e tudo. Então, nós temos um trabalho social bastante grande na igreja e na cidade. A gente ajuda bastante pessoas. E começou a aparecer muito lixo nas doações, né? De roupas, de sapatos. E quando eu falo lixo, é lixo mesmo. Não é que eu quero peças novas ou que nós queremos tudo ensacado. Não é isso. Mas nós queremos coisas que as pessoas possam usar. Quer dizer, o que eu não estou usando, eu jogo no lixo. O que eu estou usando em boas condições, eu dou para quem precisa mais do que eu. Então, isso chama partilha. E começou a aparecer, assim, roupas íntimas muito gastas, furadas, roupas femininas todas rasgadas, furadas. Isso aí nenhuma pessoa usa. Isso é lixo. E eu prometi que se continuasse vindo isso nas doações, eu ia tomar uma atitude. 1 mês, 2 meses, no 3º mês eu pedi para a equipe separar algumas peças, não foram todas. Se fossem todos, Dava a volta na igreja. Então aí estendemos um varal ali na capela do batismo e eu pendurei aquelas roupas, o que gerou assim uma indignação geral dos fiéis. Né? Teve quem apoiou e teve quem criticou muito. Teve uma só pessoa, criticou e começou a me torrar minha paciência pelo Instagram, porque não veio conversar pessoalmente, né? Não vem nunca. Aí até que eu perguntei para a pessoa, eu falei, eu tô achando que foi você que doou, porque você está muito indignada, né? A conversa continuou, parou, que se parou, você parou. Conversa parou e esse lixo também parou de chegar. Porque depois quem vai acompanhando na igreja sabe. E ainda faz essa nomenclatura toda aí, né? Essa prestação de contas toda. Fazemos. E aí, de repente, começou a cair. Na verdade, caiu mesmo, porque é uma questão de conscientização também, sim, né? Sim. Porque a gente acha que doação, às vezes, é aquilo que você não quer mais, tudo bem, mas que você tá surrada, né? Você fala em roupa íntima de mulher, de homem, tudo detonado. Aí não, né? Não dá conta, não. Eu achei muito interessante, porque depois isso foi rodando a cidade, tem rede social hoje, as pessoas vão comentando, mas teve resultado, né? Teve muito resultado. O Padre PH é de Guariba, nascido em Guariba, criado em Guariba, e passou também pela história do Levante, lá em 1984. Como que é essa história, Padre? Isso. Eu tinha 13 anos na época, um dia normal de escola, fomos todos para a escola e chegando na escola nós ficamos sabendo que a cidade estava cercada pelos chamados, na época, boias frias, né? Eles fecharam as entradas e saídas da cidade e fizeram um levante por melhores condições sociais, né? E trabalho social. E pegaram por base a Sabesp, que na época tinha feito um aumento absurdo da taxa de água. Então, a partir disso, foi o estopim, eles resolveram também tomar toda uma atitude em torno das condições de trabalho da época. Isso foi em 1984, né? Está completando agora 40 anos exatamente. 40 anos. O padre não vai revelar a idade, mas vocês vão saber, porque era estudante, né? 13 anos. 13 então, anos na época. 53. E aí, você estava indo para a escola? De repente chegamos lá, a escola fechada, as professoras todas apavoradas. Não tinha internet, não tinha celular, né? Eu só tinha telefone com fio, que as professoras de Jabuticabal, que iam dar aula em Guariba, ligavam, falavam, nós tivemos que voltar, está tudo cercado. E quando nós descemos da escola, isso era já umas 7 horas da manhã, 7h30 no máximo, não lembro o horário, aí nós olhamos para a Sabesp. Como Guariba era uma cidade menor na época,
A Sabesp era em frente à Praça da Igreja, e a gente passava um quarteirão, porque meu colégio era ali próximo. E vimos aquele movimento todo, sabe assim, caminhões de cana dentro da cidade, fechando tudo e tal. Aqueles boia fria com E os facãozão desse tamanho. aparando, era facões assim imensos, né? Porque eles trabalhavam assim, eles É. cortavam 11 ruas de cana por dia, né? Eram homens muito fortes, né? Então, assim, aí a molecada ficou apavorada, falou, olha, é uma guerra, né? E tal, e corremos tudo para casa, né? E você morava, inclusive, perto da Sabesp, é isso? Isso, eu morava perto da CPFL. Da CPFL. Era em frente, o escritório da CPFL era em frente à minha casa, e do lado direito da minha casa era o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Ah. né? Que o sindicalista, muito simpático na época, o Zé... Não lembro agora, enfim. O Zé, né? o Zé. E tal, muito simpático. Então ali virou um QG de negociações. E a gente ficava tudo em cima do muro, olhando para ver, né, esse pessoal negociando o fim da greve, melhorias nas condições e tudo, né? E aí tem alguma relação da história lá, quando você tinha 13 anos, e vendo essa questão social? Essa luta, no caso dos Boias Frias lá atrás, em 1984. Para a tua formação depois de padre, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Claro que tudo que acontece na nossa vida tem efeitos. Fato e efeito, né? Então, a gente vê realmente que as pessoas que sofrem, que passam por uma condição desumana de trabalho, de dignidade, elas reagem. Então, é uma ação e reação. Então, elas reagem. E hoje você tem que levar em conta tudo isso, né? Eu, com 14 anos, eu me mudei para São Carlos, eu fui estudar eletrônica, sou técnico em eletrônica de formação. E vim trabalhar em Ribeirão Preto quando eu tinha 17 anos, já formado. Então, eu me mudei para Ribeirão, isso em 89. Eu vim trabalhar em Ribeirão, depois eu entrei para o seminário em 93. Trabalhei como técnico aqui, conheci muita gente, e sempre essas condições assim sociais eram sempre muito marcantes, né? Eu acompanhei toda a mudança aí do sistema de corte de cana, depois a mecanização, né? Hoje a informatização, tudo isso. Mas a O que vocação... gerou um problema social também, né? Sim, porque aí você coloca a mecanização da cana, você tira mão de obra. Aí você tem que qualificar a mão de obra. Né? Sim, sim. Do papel, aí vem a vocação, da vocação tua, né? Como que veio isso? Um dia você estava dormindo e apareceu... Não é assim. Deus baixou, falou, vai. Não sei, às vezes estava um dia rezando terço. Acho que eu vou. Né? Então, nós somos de família católica, né? Praticante, e lá em São Carlos eu ia à missa durante a semana, porque final de semana eu ia para Guariba, então eu frequentava a igreja de Guariba. E durante a semana eu morava perto de uma igreja em São Carlos, a igreja São Benedito, eu ia lá. Depois, como eu tocava piano na época, eu fui participar de um grupo de jovens para tocar na missa. E gostei do negócio, né? Fui me aproximando mais dos padres e conversando com os padres, e eu via que os padres eram muito felizes, né? E aquilo toca, realmente, a felicidade atrai muito, né? E eu falei, poxa, tá aí um negócio interessante. Eu fui conversar com o padre deu as primeiras orientações do que é ser padre, mas na época, com 15 para 16 anos, eu não levei muito a sério, né? Até por causa que é uma mudança do adolescente, principalmente, né? Sim, o menino, sim, né? Tá mudando sim. tudo, o corpo vai mudando, explodindo, né? Os sentimentos e tudo mais, e aí de repente fala, não sei se é isso para mim. E o padrão era namorar, casar, trabalhar, ter filhos e tocar a vida. Era essa dimensão que a gente tinha, e eu acho que todo mundo tem, né? O que eu vou ser no futuro. E a vocação de padre, ela não surgiu assim, instantaneamente. Deixei isso quieto, me formei em São Carlos, mudei para Ribeirão, vim trabalhar e procurando também participar de uma paróquia que fosse também alegre, que tivesse uma celebração legal, né? Que eu entendesse a palavra de Deus. E fui 2, 3 igrejas perto de onde eu morava. E me encontrei numa, comecei a participar, aí fui me aproximando também, fui cantar em coral, que eu tinha uma voz bem mais fina do que eu tenho hoje, adolescente, né, voz branca, né, pura, né. É fina e grossa. fazer todas as funções do corpo. Todo, né, dos graves, dos médios, dos agudos. O PH tudo, hoje né? É grave.
É que muito legal. gostoso. E aí eu fui conversar com o padre de novo, né? Olha, De alguma maneira, você já tinha sido tocado em algum momento já. para essa função, né, dentro Hum, da igreja. Tentou, de alguma outra maneira, ir para algum outro setor, né? é, Mas acabou ainda indo para. mas assim, sempre eu tive muito na minha mente essa intimidade com Deus. Eu sempre tive, sempre fui muito, procurei ser muito íntimo com Deus, no sentido assim, não negar a Ele nada do que eu estou sentindo. Essa vida de oração, essa vida particular, essa vida pessoal, intimidade com Deus. Eu tenho Deus como um grande amigo, com A maiúsculo, né? Depois, quando eu fui estudando, já no seminário, e sempre fui muito autêntico. Eu nunca fui muito de fazer cara de paisagem, né? Não gosto de um negócio, já tá na cara que eu não gostei, né? Quando eu gosto também, aí já explode de alegria e tal. Mas assim, com Deus a gente não brinca, né? Deus não faz curva. E eu sempre falei, olha, se eu tiver que ir, você mostra o caminho, você vai levando. Eu sou esse aqui. Serve? Vamos. Não serve? Me tira. Entendeu? Porque eu tinha meus planos pessoais também, meus sonhos pessoais, como todo adolescente de 20 anos, né? Um homem de 20 anos, não sei como que chama isso hoje, Uhum. né? Hoje muda Tinha tudo. 20 anos. Com 21 anos fui para o seminário e, claro, é uma mudança bem radical, né? Eu morava sozinho, eu tinha meu salário, eu pagava minhas contas, eu já tinha uma certa autonomia econômica, né? Ia em boates, adorava dançar, gosto até hoje, né? Quando a coluna permite. Quando os paroquianos não ficam muito Não é e olhando, tal. né? Não, mas eu danço com os paroquianos, nas festas dos paroquianos e tudo, É né? a sua Que autenticidade, manteve a sua se não for para autenticidade, tem que ter. divertir, então nem me É. convida, Mas eu né? tenho uma certeza que você olhava aqueles padres felizes lá atrás em São Carlos, porque eles só trabalhavam de domingo. É o que todo mundo pensa. Eu já ouvi do meu filho isso, eu vou ser padre porque eu só trabalho de domingo. Eu falei, vai lá para ver. Bora, Não bora. é bem assim, Não né? desilude ele, deixa ele Mas ir, não é bem né? assim, né, Não, cara? não. Já me perguntaram, padre, o senhor só é padre ou também trabalha? Não, sou só padre. Só padre, só padre. Domingo, 10 horas da manhã, eu chego aqui bonito, cabelo arrumado, barba bem feita, perfumado, banho tomado, rezo a missa e depois vou embora. Pronto, e Não pronto. faço mais nada, né, ao longo da Mas vida. além de padre, é que o PH, no caso, também tem outras funções dentro da igreja, também tem formação em universidade, dá aula Sim, também. sim. Conta um pouquinho desse currículo pra gente, assim, acho que dá tempo da gente. Tá, vamos. Nós temos 3 pós-graduações e na área da filosofia, que são lato sensu, né, especializações. Então, tenho 3 pós-graduações nessa área. Depois eu fiz um trabalho na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, que é um stricto sensu, é um mestrado. A avaliação da religiosidade influenciando no tratamento da gestante de alto risco, das mães gestantes que o feto apresente algum problema. Então, eu fiz um estudo com isso aqui na USP Ribeirão e defendi a tese de que quando a mulher pratica uma religião, ela tem baixos índices de depressão e ansiedade. Isso para o tratamento é muito bom. E quando ela não pratica, ela tem alto índice de depressão. Isso é ruim para o tratamento clínico. Nosso trabalho, inclusive, foi publicado nos Estados Unidos, porque foi o primeiro trabalho nessa área da gestação de alto risco. E agora estou com um projeto de doutorado, abrindo mais essa pesquisa para a espiritualidade. Então, nós vamos deixar as religiões de lado e avaliar mais o que a gente chama de espiritualidade. Esse movimento que a pessoa tem, no meu caso de estudo é a gestante, para viver a vida. Então, eu levanto de manhã, eu vou sair da minha cama, eu já tenho que ter uma espiritualidade. O que eu vou fazer hoje? Como vai ser o meu dia hoje? Qual vai ser o meu projeto hoje? Isso independe de religião. Isso é o meu movimento espiritual, não é? Ô, padre, você acha que você pode se decepcionar se nesse estudo concluir de alguma maneira que a pessoa que não tem uma espiritualidade, a reação dela vai ser melhor do que quem tem espiritualidade? Não tem ninguém que não tenha espiritualidade. Isso é parte constitutiva do ser humano. O que acontece
É que às vezes, por exemplo, eu tenho 10 dedos, mas não aprendi a tocar piano. Então, não aprendi a tocar piano, eu não toco piano, mas eu tenho os 10 dedos. As pessoas, às vezes, elas não desenvolvem a espiritualidade. Então, são pessoas espiritualizadas, mas elas, às vezes, não percebem ou não dão vazão a essa dimensão, que é muito importante do ser humano, independente da religião. A espiritualidade, ela engloba todo o ser humano. Então, por exemplo, se você olha para a sua esposa, você olha para os seus filhos com amor, isso é considerado um momento espiritual. Quando você tem o prazer de ver a sua esposa realizada, os seus filhos encaminhados, isso é uma espiritualidade, entendeu? Depois se manifesta na religião que você escolheu. Aí você ora, você pratica o culto, você faz as orações, você faz meditações. Aí as religiões vão mostrando o método para desenvolver essa espiritualidade. O que eu quero avaliar junto com o meu professor é a importância desses pequenos movimentos que a mulher tem ao procurar, por exemplo, um tratamento para o seu feto, para o seu filho. O grau de espiritualidade que ela tem e Isso, quanto isso vai isso. melhorar Ou não ou não. no tratamento. No caso, são gestantes de risco também. Alto risco. De alto risco também. Isso. Ah, Isso. interessante. Toda gestação tem risco. Sim. Tem o baixo risco e tem o alto risco. E aí, na questão do alto risco, não quer dizer que o feto tenha problema. O feto tem problema. Ah, também? Essa é do alto risco. Ah, tá. Tanto pode ter para a saúde da mulher, como para o próprio feto ou os dois. É uma questão que eu acho que é até natural, através também da espiritualidade, que as pessoas, quando se veem com problema, elas vão procurar mais uma igreja, culto, enfim, alguma outra situação como essa. Também é perceptível isso dentro da igreja? Sim, totalmente. Quando tá bom, ninguém vai agradecer, só quando tá ruim pedir. Não, até vai, porque é justamente esse movimento da espiritualidade. A gente chama também um outro termo, né? Transcendência. Eu vivo aqui no meu lugar. Então, o meu lugar, minha posição social, econômica, familiar, trabalhista, tal. Transcendência, eu vou sair desse lugar para ampliar. Então, eu vou à igreja por quê? Porque nesse meu lugar eu estou com um problema X, qualquer uma das dimensões, e que eu não estou conseguindo achar um caminho. Então, a espiritualidade vai me mostrar portas, sentidos, caminhos. E quando nós estamos tudo bem nesse lugar, a gente vai na espiritualidade para agradecer, louvar, retribuir. Então, aí vem as ações de caridade, a alteridade, o outro. Olha, eu já passei por esse problema, então agora eu vou ajudar. Temos aí um grande exemplo do Brasil, que são as enchentes no sul. Então, todo mundo que já passou por alguma privação, todo mundo que já passou por um problema de perda em qualquer dimensão, se solidarizou. Eu não vou falar para você julgar agora, mas quer dizer que a pessoa que fez aquela doação no começo da nossa história lá, das roupas ruins, em péssimas condições, o espírito dela era a espiritualidade. Não precisa falar para não se comprometer. Não, vamos ser muito claros. Estava fora de lugar. Estava fora de lugar. E aí, como um guia espiritual, a minha função também é colocar esse espírito no seu lugar. Olha, esse tipo de atitude é mais prejudicial do que favorecendo. Então, eu tenho que te ajudar a entender que lixo é uma coisa e alteridade é outra. Você não quer para si, você não faz para o outro. É o mandamento de Jesus. O seu jeito me mostra, padre, que geralmente você coloca questões sociais, né, nas homilias, durante a sua missa, no seu jeito também de convivência, até porque pelo que nós estamos conversando até agora. Quando você fala de a pessoa procurar a espiritualidade ou fomentar mais porque tem problemas, principalmente o que aparece? É desemprego, doença. Quais são os principais problemas que aparecem que fazem com que as pessoas procurem mais e quanto que, como padre, você pode ajudar essas pessoas nesses momentos? Tá. Vamos ver se eu entendi bem. Eu colocaria assim, eu classificaria. Isso, por favor, é pessoal, eu
Coloco isso, não tem fundamento científico nenhum, mas eu, pela minha experiência pessoal, eu acho que a doença é o que mais traz de volta à espiritualidade ou à religiosidade, voltar para a igreja. Em segundo lugar, eu colocaria uma perda de sentido, uma insatisfação. Eu já passei por isso, eu, Paulo Henrique. Na minha adolescência, nesse tempo lá em São Carlos e tal, eu passei por isso. Eu não sei se é isso que eu quero, eu não estou seguro se é isso que eu quero. Então, onde que eu fui? Na minha fé, na Igreja Católica. E nesse sentido, particularmente, pessoalmente, encontrei São Benedito, porque eu tinha aquele hábito místico de dar um pouquinho de café para São Benedito todo dia de manhã, que eu mantenho até hoje. Aprendi da minha avó, da minha mãe, e a gente continua fazendo. É um movimento místico, isso é espiritualidade. Eu confio a São Benedito a providência na minha casa, que nunca me falte o alimento necessário. Ponto. Nesse momento, eu fui buscar um discernimento para a minha vida pessoal. Minha satisfação pessoal, minha alegria. Então, eu fui para a igreja. E hoje eu ainda vejo isso. Muitas pessoas que querem uma luz, um discernimento. E a igreja vai mostrando. Isso também não é um passe de mágica. Às vezes a pessoa precisa de 2, 3 encontros, que a gente chama de direção espiritual. Então, eu preciso conhecer a sua história, eu preciso conversar bastante com você, saber dos seus projetos, dos seus planos. Quantas vezes encontramos pessoas que estão sem rumo, estão a esmo? Volta. Qual era o seu sonho? Qual era o seu projeto? O que deu errado? O que não deu? O que falta fazer? A igreja também ajuda nesse discernimento. É muito importante isso. Agora, os problemas, Danilo, eu vou aproveitar aqui dos seus espectadores para clarear bem isso. A igreja, ela é feita das mesmas pessoas da cidade, do país, do mundo. Então não dá para ficar a igreja fechada na sacristia só rezando. Nós temos a oração, e a oração é muito forte, mas nós temos que entender que as pessoas que vão à missa são as que sofrem o emprego, o trabalho, o alto custo de vida, o mercado, a farmácia, a cidade, a administração da cidade, o desmando público, as pessoas que, por exemplo, sofrem com os crimes, os golpes da informática, né? Hoje do celular, da mídia, os problemas, por exemplo, que o excesso de tela tem causado nas famílias, desde crianças. Então, tudo isso reflete na pessoa, e essa pessoa é a que vai na missa, é a que vai na igreja. Então, às vezes, a pessoa também busca lá na espiritualidade um clarear das ideias, da realidade. Tem pessoas que não querem ver. Às vezes as suas posições políticas te colocaram em algum problema pessoal com outras Saias pessoas? justas, né? Saias justas. Já teve? Eu uso uma saia desse tamanho, né? Eu uso uma saia enorme, mas vira e mexe ela fica justa, né? Uma saia justa, né? Olha, eu não voto aqui em Ribeirão Preto, né? Eu mantive meu voto na minha cidade, em Guariba. Nós temos várias pessoas que frequentam a paróquia que são políticos ou pessoas políticas, porque tem mulheres também. E a igreja tem que ajudar a política, mas a igreja não pode fazer partidarismo. Então, por exemplo, um evento há pouco tempo que houve na igreja, a igreja, inclusive, ela foi alugada para um evento político-social. Aí confundiram a minha pessoa com partidos. Com posicionamento partidário. Partidário. E eu disse, não, qualquer candidato, qualquer pessoa que quiser alugar o nosso espaço e fazer um evento social, vai ser muito bem recebido, muito bem recebida. Se for mulher, não temos distinção nenhuma, e estamos sempre abertos para ajudar. Inclusive, esse mês agora de julho, nós vamos ter um centro espírita aqui de Ribeirão Preto que faz um trabalho muito bonito e que vai fazer uma festa junina ou julina, não sei
como eles vão chamar, lá no estacionamento da igreja. Não tem nada a ver. Se é para fazer o bem, se é para promover as pessoas, pelo amor de Deus, vamos ajudar, vamos cooperar, né? Não pode fechar os olhos para isso e De deixar passar. modo nenhum. Agora, falando em igreja, em estrutura de igreja, você criou. Eu falo você criou na figura. Aliás, duas coisas, né? Primeiro que eu trato como você, é até um grau de intimidade, mas antes da nossa intimidade, padre, pode chamar de você, que o senhor acho que é muito velho, tá? Não, pode chamar. Mas primeira coisa, então, antes de falar da estrutura da igreja, essa intimidade que às vezes os próprios paroquianos criam, né? Pela sua figura também, de conversar, né? A sua simpatia, às vezes um tom ácido, às vezes. Isso pode ser um problema para a igreja, para o andamento da igreja, essa intimidade. Às vezes o paroquiano, a pessoa que frequenta a igreja, pode confundir isso. E até que ponto você dá uma olhadinha e fala, opa, aqui não, aqui pode ir, aqui não. É difícil essa convivência, esse relacionamento? Vamos partir da casa, porque a igreja é uma casa, a paróquia é uma casa, e ali é uma família. Então vejam, você tem 2 filhos, você tem que ser amigo dos seus filhos, ótimo, mas seus filhos têm que te obedecer, porque o pai é você. Dentro de casa, o pai é você. Você pode ser amigo e você deve ser muito confiante. Você deve ser confidente dos seus filhos. Mas quando você falar como pai, eles têm que te obedecer, porque o mando é seu. Esclareceu? Então, eu sou o pai de toda essa família. Eu sou o pai. Eu sou amigo, eu sou colega, eu brinco, eu tenho intimidade, eu não me coloco numa posição nunca autoritária, mas eu tenho autoridade. Porque o padre, o responsável da comunidade, a pessoa que vai responder diante da igreja, sou eu. Então, a responsabilidade primeira é minha e eu trago isso para mim. Eu brinco, eu gosto de todo mundo, eu sorrio para todo mundo, mas quando eu tenho que chamar no escritório, é para o bem. É para o bem, não quero prejudicar ninguém, mas olha, isso aqui não compete, isso aqui não é de direito, isso aqui não está certo. Também é meu papel ser a autoridade do lugar. Se você perde um paroquiano que ficou chateado porque foi te fazer uma crítica e aí você com a sua ordem, né, e com o seu trabalho, foi contra essa crítica, quando você perde um paroquiano por causa disso, pode ir, vai com Deus. Ou tenta se... Eu acho que críticas todos nós recebemos, desde que elas sejam bem fundamentadas, entendeu? Eu acho que sempre muito bem-vinda. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir. É que a minha sensação é que algumas pessoas às vezes se sentem donas da igreja mais do que o próprio padre. E às vezes confundem isso. E isso atrapalharia essa relação. Certo. Ou não tem? Isso tem. Não, tem. Tem. Mas assim, vamos discernir 2 posições. Eu quero mandar na igreja e eu estou a serviço da igreja. Então, por exemplo, eu tenho lá na paróquia, e eu acredito que todas as paróquias têm, os responsáveis por serviços. Então, eu tenho uma pessoa que é responsável pela vida financeira da paróquia, mas quem assina o documento sou eu. Eu tenho uma pessoa que é responsável por cuidar de tal movimento, mas remete a mim. Então, essas pessoas, elas não são as donas da igreja, mas eles são responsáveis, colaboradores. E vejam, quando nós temos essa equipe muito bem formada e muito bem instruída, a comunidade progride. Olha, eu quero falar sobre a música, o responsável é esse. Eu quero falar sobre o dízimo, a responsável, porque temos muitas mulheres trabalhando lá, pessoas extremamente capacitadas e responsáveis, né, que ajudam muito a comunidade. Então, eu acho que isso é importante. Eles sabem que o padre sou eu, a última palavra é a minha, mas eu acho que eu não sou autoritarista. Eu tenho autoridade. Mas tem a figura de autoridade. Tenho a figura de autoridade. Respeitar. E se você não tiver um time muito bom também, não seria, e aí eu coloco aqui, o sucesso que a paróquia Santa Teresinha Doutora é. Porque eu frequento, eu vejo que a igreja vive cheia, né? Sim. Que o padre fica feliz com isso, né? Porque, pelo padre, porque também as pessoas estão buscando, estão conseguindo alguma coisa lá.
e também pela referência que virou a Santa Terezinha Doutora. Principalmente quando a gente fala festa junina. Falou agora há pouco vai ter uma lá, né, do pessoal do Centro Espírita, mas o tamanho que virou a festa junina ou a quermesse, né, de Santa Terezinha Doutora. Sim. E o tanto que isso também é importante para a vida financeira de uma igreja também. Eu costumo brincar que a festa junina é o Natal da igreja. Em questões financeiras ajuda muito, né? E precisa também para fazer a máquina rodar. Agora, não foi do dia para a noite que você conseguiu isso. Não, já faz 20, eu estou lá há 23 anos, pelo menos 21 anos, que a gente já foi adaptando a estrutura. Eu acho que, Danilo, as pessoas vão entender isso. Quando nós fazemos uma administração muito transparente, muito clara, as pessoas confiam. As pessoas confiam. E aí volta um assunto que você disse. Eu me cerquei ali de pessoas, não é me cerquei, me fechei. Eu fui colocando pessoas... Você se assessorou. Eu me assessorei de pessoas capacitadas em determinadas áreas. Então, eu tenho uma que tem uma cabeça boa para o projeto X, a outra para tal função e a outra para tal função. Então, eu consigo ter uma assessoria muito bem colocada. E são pessoas extremamente responsáveis também que nos ajudam. Isso eu deixo as pessoas felizes, porque elas estão servindo. As pessoas trabalhando felizes, elas encantam outras pessoas e isso atrai. Você falou da quermesse da Santa Terezinha. Eu não vou falar, porque pode desconfiar do que eu estou dizendo, mas eu acho que hoje ela é a maior festa junina, quermesse em Ribeirão Preto. Que nós estimamos aí por baixo umas 3.000 pessoas noite lá. Só para trabalhar este ano na quermesse, nós contamos com mais de 300 voluntários. 300 pessoas trabalhando na quermesse. Tanto é que agora a gente faz uma confraternização entre quem trabalhou. E aí eles fazem uma festa surpresa do meu aniversário, entendeu? Aí eu chego lá e falo, olha, né, que legal. Mas eu que organizo, às vezes eu que cozinho e tudo, e na hora eu chego. E aí faz aquela surpresa, né? Isso. Mas é um carinho que eu faço por essas pessoas que ajudam muito. A vida financeira da paróquia, ela não tem vista de acúmulo. Eu vou ganhar muito dinheiro, que eu vou aplicar, eu vou ficar rico, eu vou... Não, a igreja não é isso, não tem essa mentalidade. Mas você vê, a nossa quermesse na comunidade, no bairro e na cidade, ela movimenta muito comércio, propaganda, marketing, investimentos. Então, você foi na quermesse, você olhou lá as placas, você viu, de repente, uma loja, um comércio, uma prestadora de serviços. Você já clicou. Agora eu estou precisando disso. Aí você sabe que aquela pessoa confiou na igreja, sim, ela também conta com a sua confiança. Todo o dinheiro arrecadado, ele é investido depois. Então, ele não fica fechado, ele não fica acumulado. Nós temos um projeto, inclusive, de construção de uma capela lá no Cândido Portinari. Não é nossa paróquia, é bem longe, inclusive, da nossa comunidade, mas eles são uma comunidade que precisa de ajuda. Então, não adianta eu ficar acumulando dinheiro num lado e o meu irmão, a minha irmã, passar necessidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos construir para eles essa capela, que é um referencial, né? Eu só estou esperando a aprovação da prefeitura, a planta, o projeto e tal, tá já na prefeitura, para começar essa obra. Então, também os paroquianos sabem que tudo aquilo que eles cooperam com a paróquia, isso vai reverter de alguma maneira num benefício. Nós já ajudamos o Parque do Cristo, lá o Cristo Redentor. Graças a Deus, hoje a comunidade já alavancou, abraçou, já tem vida própria. Nós ajudamos no começo. Pelo amor de Deus, não estou fazendo aqui proselitismo nem nada, pelo amor de Deus. Mas para todo mundo ter essa confiança de que a igreja ela é uma rede de apoio, onde quem pode mais ajuda quem pode menos. Não é propaganda sua, não, mas eu acho que tem que falar, essas coisas têm que ser faladas também, porque de alguma maneira, ninguém começa sozinho, né? Então, se você tem um primo
mais forte, eu não vou Sim. falar primo rico ou primo pobre, mas se você tem um mais forte, ele ajuda a carregar madeira, né? Ajuda, e vamos dizer, depois a gente fica feliz porque viu que aquela comunidade começou Deu a caminhar certo. pelas próprias pernas. Sim. Aí eu consigo ajudar a outra. E qual é o objetivo de todos? É, no fim, né, você levar a religiosidade, Deus. levar a religião. E mostrar que quando Deus abençoa, a gente consegue muita coisa. Não podemos fechar no coração essa graça de Deus. Ela é para ser espalhada, né? Como diz, né? Estrume dinheiro. Se não espalhar, não serve vira para nada. nada. Opa, nós estamos chegando no final. Eu vou só comentar uma coisa. Quando eu disse que vi um padre aqui, a reação da turma foi, vixe. É para benzer aqui, para tirar essas coisas. Podemos benzer também. Mas a figura do padre ainda, quando fala, tem esse cuidado para chegar nos lugares? Tem sim, tem sim. Cria-se um estigma, né? Da figura do padre, né? E hoje todo mundo sabe aí nas mídias, nós temos desde os padres que têm uma postura mais conservadora, né? Mais conservadora, no jeito de vestir, nas atitudes, nos programas, na vida paroquial e tal. E nós temos, por um outro extremo, que são extremos, os padres que são totalmente, assim, progressistas, né? Que tem mídia, que tem canal, que faz TikTok, que dança, que canta, que bate palma e não sei o que, não sei o que lá. Vejam, para todo mundo tem público. Para todo mundo tem público. O ideal seria nós mantermos um equilíbrio das coisas, como qualquer pessoa equilibrada. Então, o equilíbrio das coisas. Ora, que eu sou padre ali na igreja, na minha função sacramental, social, administrativa e tal. E eu tenho a minha vida de padre pessoal, onde eu vou numa festa, onde eu brinco com todo mundo, onde eu canto, eu vou na academia, eu posto foto. Eu acho que hoje não dá para você viver recluso, mas também não exposto totalmente nas mídias. Padre tem vida também além da batina. Padre tem vida e uma vida normal de qualquer pessoa. Que era muito tabu antes, mas que agora, acho que aos poucos as pessoas vão entendendo isso. Veja, Danilo, o meu avô padre, vamos chamar assim, o meu avô padre, ele rezava uma missa de manhã, ficava o dia inteiro na sacristia, visitando todo mundo, indo na casa de todo mundo. O meu pai, padre, né, a geração anterior à minha, já tinha uma vida um pouco mais tribulada, porque a sociedade mudou. Hoje, eu, padre, já tenho rede social, eu tenho acesso a várias informações, eu tenho canais de evangelização. Por quê? Porque isso é uma necessidade também do povo. Eu gravo a pílula diária, eles deram o nome de pílula, que começou na pandemia, para a paróquia em si, uma mensagem para manter os paroquianos vivos, ativos. Só que isso abriu, não adianta. Não adianta eu querer deixar ali fechadinho. A família começou a mandar, a família mandando, aí o pessoal da comunicação, da Pascom, padre, nós vamos disparar no Facebook da paróquia, depois no Instagram. E aí começou a crescer, isso foi parar até internacionalmente. Né? Tem os paroquianos que têm filhos e filhas e longe, e manda. Agora, o meu avô padre usava telefone via telefonista. Eu administro, eu cheguei agora de uma viagem para a Grã-Bretanha, de lá eu assistia a missa pela câmera, eu gravava as pílulas, chegava aqui, eu pagava as contas da paróquia com 2 cliques e a cara. E os endereços você vai ter aqui na sua tela, mas, padre, fala para o pessoal acompanhar também. A igreja? Matriz de Santa Terezinha, Doutora Terezinha, com S. Né? Nós estamos no Facebook ou no Instagram? No Facebook e no Instagram. Tá. Matriz de Santa Terezinha Doutora. Nós temos os nossos canais, né, de mídia, aí, o Face e o Instagram, que são os mais bombados, né, os que mais procuram. Nós estamos fisicamente ali na Ribeirânia, aqui em Ribeirão Preto, na Kennedy, com a Maurílio Biagi. Então nós temos... Cheguem cedo, porque é difícil de parar. Isso porque é uma igreja que tem um estacionamento bem grande, nós temos acessibilidade pelas 2 avenidas, mas o nosso público aí, a nossa capacidade máxima hoje é em torno de 1.100 pessoas por missa.
Então, nem todas lotam desse jeito, mas costuma ir umas 800, 900 pessoas por missa. Padre PH, numa próxima ocasião eu prometo a vocês que nós vamos falar sobre as suas viagens. O Padre PH como guia turístico, que é cada uma que eu fico sabendo também que é muito boa. E antes de encerrar, eu queria só falar uma confissão minha, Padre. Eu já vesti batina para ir em festa fantasia. Ah, fantasia. É pecado? Você não. Se eu me vestir de padre, mas eu era aí coroinha, é no caso. Não é tem menor o problema pecado, nenhum. né? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Muito eu obrigado. não posso. Prazer, Obrigado, muito Padre obrigado PH, pelo prazer convite. é sempre meu. Gente, Obrigado aqui nós a todos. encerramos então essa conversa gostosa com o Padre PH. Um beijo para todo mundo, acompanha a gente nas redes aí e vai falando para os outros que tem Scott Show. Beijo.